Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda que veio de um texto que compartilharam com a gente. Oi, pois é. O foco é uma perspectiva sobre Jesus que, olha, valoriza demais a humanidade dele. Talvez até mais do que aquela divindade que a gente sempre ouviu falar, né? Exato. É uma análise que convida a gente a repensar essa figura. Não como alguém, sabe, lá longe, celestial, Intocável. isso, intocável, mas como alguém que viveu mesmo a condição humana, aqui na Terra. Entendi. E o texto argumenta que a maior lição dele, na verdade, não está naqueles feitos sobrenaturais. Ah, tipo andar sobre as águas, essas coisas? É, a lição estaria mais na escolha de amar, de manter um coração puro, sabe? Mesmo com toda a dificuldade do mundo. Ok. Vamos tentar desempacotar isso, então. O texto começa meio que contrastando essa imagem gloriosa, distante, com a escolha dele de viver entre os marginalizados, né? Sentindo o que a gente sente. Uhum. A ideia central, então, é que o maior milagre foi essa capacidade de amar, de perdoar sem condição, mesmo sabendo o que vinha pela frente, o sofrimento todo. É isso. É como se a força estivesse aí, nessa compaixão radical. O que é fascinante é como o texto meio que redefine o que Jesus pedia, sabe? Como assim? Não era para construir templos de ouro ou ficar só adorando de forma passiva. Ah, tá. O texto fala algo como: ele não exigiu templos de ouro, mas corações que batessem em verdade. A ênfase está na transformação interna, né? Na ação, então. Na ação, na misericórdia, na coragem de viver com essa compaixão no dia a dia. É mais prático, digamos assim. Aqui fica interessante mesmo. O texto descreve ele como homem inteiro. Li isso. Que sentiu fome, dor, dúvida, mas que mesmo assim escolheu o amor. Exatamente, homem inteiro. Significa que ele sentiu tudo. Frio, cansaço, alegria, medo, toda a gama de emoções que a gente sente. Nossa. E a grandeza dele, por essa visão, não vem de um lugar especial, lá de cima. Vem, como diz o texto, do chão duro e sujo deste mundo. Uau. Vem das palavras de misericórdia, de justiça, que ele conseguiu erguer nesse ambiente tão difícil, né? É a humanidade dele, então. Essa humanidade corajosa, sofrida, que acaba tocando mais fundo na gente. Toca muito. E se a gente conecta isso com o quadro maior, essa perspectiva sobre Jesus acaba servindo de ponte para uma reflexão sobre nós mesmos, sabe? Ah, sim, o texto também fala sobre isso, né? Fala, ele questiona aquela divisão simples entre acreditar ou não acreditar. Certo. E isso sugere que o mais importante talvez seja a consciência, a responsabilidade de cada um. Tem os títulos lá, tipo, A Dúvida é o Caminho. Eu vi. E não é sobre Deus, é sobre responsabilidade. Forte isso. Bem direto, né? Aponta para essa conexão. Olhar para essa humanidade tão radical de Jesus meio que força a gente a se olhar no espelho. E imagino que essa olhada no espelho não seja lá muito confortável. O texto levanta aquela pergunta que incomoda, né? Se a gente individualmente se acha tão bonzinho, por que o mundo continua tão problemático? Pois é. É a pergunta de 1 milhão, né? O texto aponta para nossa mania de culpar eles, seja lá quem forem eles. Sempre tenham eles. Sempre tem. E a gente evita olhar para dentro, para nossa... O texto chama de própria sombra. Evita a autoanálise. Entendi. Então quer dizer, a responsabilidade pela mudança cai no nosso colo, individualmente. É menos esperar por, sei lá, uma intervenção divina. Ou uma solução mágica. Isso. E mais uma escolha consciente aqui e agora de agir diferente. Precisamente. A sugestão é essa. A mudança de verdade, a transformação, vem desse olhar honesto para dentro. E aí, da decisão de agir com compaixão, com justiça. Talvez inspirado por essa figura tão humana de Jesus. Faz sentido. E aí a busca, a própria dúvida, se torna algo valioso. Mais valioso, talvez, que ter todas as certezas prontinhas, sabe? Porque a dúvida mantém a gente ativo, questionando. Não é uma resposta fácil, né? É mais um chamado para a gente se mexer com consciência. Exato. Um chamado constante.
Fascinante. Bom, resumindo então, essa análise que a gente explorou hoje oferece uma visão de Jesus focada nessa humanidade profunda dele. E isso serve como inspiração para a nossa própria transformação, né? E para a responsabilidade coletiva. Uhum. É um chamado para viver com mais compaixão, mais coragem e com um coração mais voltado para a justiça, mesmo que a gente não tenha todas as respostas na mão. Exatamente. E fica aquela reflexão final que o próprio texto inspira, né? Se a gente aceita que a busca, que a dúvida, são caminhos válidos, talvez até mais produtivos que a certeza absoluta. Certo. Como é que isso muda o nosso senso de dever? Para com o outro, para com o mundo. Talvez a ação que realmente transforma não esteja em seguir dogmas fechados. Em regras prontas. Isso, mas sim na coragem de continuar encarando as nossas próprias sombras, as nossas dificuldades e mesmo assim escolher a compaixão, escolher a responsabilidade ativa no mundo, botar a mão na massa, né? A carta até mexe com a ideia de milagre, né? Nesse sentido mais humano. Como assim? Ela diz algo como: o milagre maior não foi caminhar sobre as águas. O milagre maior foi caminhar com firmeza neste mundo de dor e manter o coração livre do ódio. Uau, forte isso. Pois é. O verdadeiro prodígio, digamos, nessa visão é a resiliência humana. É conseguir manter a compaixão, a integridade, mesmo com tudo contra. É um foco na força ética que vem de dentro. Essa distinção é bem clara, né? A ação interna versus a aparência externa. Se a gente conecta os pontos, a carta ao Jesus humano parece ser uma tentativa clara de resgatar, ou pelo menos focar muito, nessa figura anterior à divinização, no homem inteiro, no exemplo de vida dele. Faz sentido. A carta tenta ir na raiz, no impacto da vida e das escolhas daquele homem, antes das camadas teológicas que vieram depois. E isso aparece no final da carta também, quando fala da imortalidade dele. Pois é. A imortalidade ali na carta não vem da divindade sobrenatural, mas do poder do exemplo humano dele, que perdura. Sim, a conclusão é bem marcante. Te celebro não como um mito inatingível, mas como o melhor que há na nossa humanidade. Uhum. E aí, justamente aí, que reside tua imortalidade. É uma visão que coloca a força do legado na inspiração que ele nos dá para a nossa própria jornada, né? Exatamente. O que nos deixa, talvez, com uma questão para pensar depois, né? Com certeza. Então, o que significa pra gente hoje olhar para esse irmão antigo lá da Galileia como uma fonte concreta de inspiração para ter coragem e buscar transformação nas nossas vidas? Fica aí a reflexão. Jesus, filho da terra, do chão, caminho por fé e compaixão. Não veio brilhar em trono além, mas viver o simples, puro no bem. Olhou nos olhos de quem sofria. Meus irmãos, lutem, viva a bondade. Não foi milagre distante no céu, mas o amor presente aqui e agora. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor.
Não trouxe ouro nem pôs a ninguém, mas trouxe o amor inteiro e além. A cruz que levou foi dor e coragem, mostrando que amar é sempre a mensagem. Nem os homens quiseram entender, mas um coração humilde soube ver. Jesus, camponês e mestre fiel, a força que vive em todo viver. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor. Nos teus passos encontramos o caminho, não em milagres, mas no gesto mais simples. O rastro deixado em verdade e compaixão nos mostrou o amor ao coração. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor.